dia, boa tarde, boa noite, meu bebê. Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Fireman. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Murilo Mendes e Jorge de Lima, beleza? Vamos começar então. Murilo Mendes, ele é mineiro, depois ele se mudou pra Europa e em 34 e 35, quando eu falo isso, eu quero falar em 1934, 1935, ele se converteu ao catolicismo. Isso vai ser importante porque algumas das características das obras dele vão ser uma visão messiânica do mundo e um espiritualismo ali, beleza? Outras características são, ele vai ter uma pegada surrealista. Tainá, o que é o surrealismo? O surrealismo é uma estética artística vigente da época, beleza? Assim como a gente teve o expressionismo, as vanguardas europeias e etc. Isso são estéticas artísticas que vão influenciar de alguma forma na escrita do autor. E a gente vai ter também uma linguagem fragmentada e o uso constante de ironia nas obras dele. A gente vai falar de duas obras dele, mas por enquanto só a primeira, que é Poemas. Ele lançou em 1930. Ele vai mostrar um eu que está em conflito, ele é dilacerado, o eu lírico dele. E ele vai usar muitas simbologias, metáforas e contrastes. Tainá, como assim contrastes? Contrastes entre mito, entre o real, o que é sonho, o que é lúcido e etc, entendeu? Vai ser bem essas pegadas concreto, invisível, abstrato e pá, que ele vai ficar bem usando assim como um jogo nas obras dele. E ele tem mais uma obra, mas eu vou falar mais depois, porque agora a gente precisa entender quem é Jorge de Lima. Jorge de Lima é um alagoano e ele se formou em medicina, mas ele se lançou no mundo da literatura também. Em 1910, ele publicou uma obra chamada Acendedor de Lampiões, e tinha características neoparnasianistas. Então você vê, primeiro que eu não estava nem no modernismo ainda, né? Porque o modernismo se começa lá na semana 22, e a gente vai ter, então, em 1910, ele publicando um poema dele, que era neoparnasiano. Mas isso foi importante porque ele se inseriu no mundo literário aqui no Brasil. Para mais à frente, ele ter essas características que ele teve na época da poesia de 30, que eram características surrealistas, o regionalismo e o urbanismo e referências bíblicas. Porque assim como o Murilo de Mendes, o Jorge de Lima também se tornou católico. Então isso vai estar muito intrínseco nas obras dele, ok? Então a gente tem dois momentos do Jorge de Lima. O primeiro momento, ele vai falar muito sobre a paisagem nordestina, aquela parada regionalista e urbanista que eu te comentei. Ele vai ter características nacionais, ele vai falar da infância, da miséria, de uma consciência, e é importante porque ele vai ser um dos pouquíssimos autores dessa época, que vai colocar a presença de pessoas negras, pessoas pretas na obra dele. Porque como ele viveu no Nordeste e lá a gente teve a maior concentração de escravos, etc, ele vai sempre inserir, quando ele estiver descrevendo, pessoas negras nas narrativas dele. E a gente pode ver isso em Madorna e Yaya e também em poemas negros, ok? E o segundo momento dele foi espiritualismo e introspectivo. Ele teve essa pegada diferente, foi quando ele começa um pouquinho mais a se envolver com o catolicismo e abandonar o que ele usava antes, agora focando mais nesse espiritualismo e nessas referências bíblicas. E ele vai ter uma narrativa mística e transcendente. Um pessimismo, ele vai falar muito também sobre uma narrativa mais fraterna, aquele amor ao próximo. E dessa época a gente pode então citar A Túnica Inconsútil como uma das obras dele. Agora eu vou te contar sobre a obra chamada O Tempo e a Eternidade. Tainá, essa era a obra que você ia contar mais cedo? Sim, essa era a obra que eu ia contar mais cedo, porque ele escreveu Jorge de Lima junto com Murilo Mendes, ok? Essa obra vai mostrar uma preocupação social e um sobrenatural surrealista, tá? Ele vai mexer um pouco com essa parada espiritual e o surrealismo, vão condensar bastante e eles vão misturar, mesclar, fazer uma loucura com aquilo. E falando em loucura, em mesclar as coisas, etc., ele vai conseguir fundir, por assim dizer, duas coisas que a gente hoje em dia julga ser antagônico: o erotismo e o espiritualismo. Essas duas coisas, esses dois temas são muito presentes nessa obra, que é O Tempo e a Eternidade, e eles misturam, fazem um joguinho ali. Incrível, sério, vale muito a pena vocês darem uma olhada no livro de literatura que tem lá uns trechos. E eles vão continuar com um contraste, aquele contraste de visível e invisível, concreto e abstrato, e etc. Mas voltando para Jorge de Lima, pra gente encerrar o vídeo, eu preciso comentar do livro dele, obra, né? A obra dele, A Invenção de Orfeu, que foi uma epopeia modernista. E muito diferente do que a gente tem visto até agora, ela tinha uma disciplina métrica e constava em poemas com sonetos, eram sonetos.
E isso é muito diferente por quê? Porque até agora a gente viu todo mundo usando verso livre, fazendo uma loucura, é uma bagunça, aquela liberdade inspiracional, tipo, aquela criatividade toda para criar uma estrutura do poema. Mas aqui ele vai usar sonetos e vai ter uma disciplina métrica. E ele vai usar sempre um tema da primeira fase, tá? Não vai focar mais no que eles falavam naquela época, que são principalmente sobre a política, mas ele vai lá para a primeira fase, usar os temas que eles usaram lá atrás para escrever A Invenção de Orfeu, que foi a maior obra da carreira dele. Gente, eu acabei o último vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Contata a gente pelo Instagram do Projeto Fiber ou até mesmo pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, tá? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra vocês ficarem ligados quando sair algum vídeo. E chequem o AVA também, meus amores. Boa prova!